Giro pelo futebol atualizado. Botafogo também negocia com Anderson Talisca. O jogador, que está fora dos planos da equipe saudita, tem conversas em andamento para defender o clube carioca. Corinthians faz proposta oficial para contratar o holandês de pai. O atacante de 30 anos está livre no mercado após deixar o Atlético de Madrid. Galatasaray fez nova proposta pela contratação do atacante João Arias. Do Fluminense, o clube turco ofereceu cerca de 12 milhões de euros, 74,7 milhões de reais pelo colombiano de 26 anos, mas foi recusada novamente. Galatasaray também negocia a contratação do volante Casemiro. Do Manchester United, o clube turco busca o empréstimo do jogador, de 32 anos. Time do Irã fez proposta pela contratação do goleiro Kaique do Grêmio. A oferta foi de empréstimo com compensação financeira, até a metade de 2025, mas sem opção de compra fixada. No entanto, a diretoria do clube rejeitou. Time israelense oficializou a contratação do atacante Wesley Patati Santos. O clube israelense pagou cerca de 1,3 milhões de euros, 8 milhões de reais, por 60% dos direitos do jogador de 20 anos. Bragantino acertou a contratação do meia-atacante Wendel Antony do São Bernardo. O jogador de 18 anos chega por empréstimo até o fim de janeiro de 2025. Besiktas fez proposta pela contratação do atacante Wesley, do Internacional. O clube turco ofereceu 7 milhões de euros, 43,44 milhões de reais na cotação atual pelo jogador de 25 anos, mas foi recusado. A Oruoba anunciou a contratação do zagueiro Lucas Mezenga ex-Botafogo. O jogador de 22 anos rescindiu com o clube carioca e assinou com a equipe dos Emirados Árabes. Lazio acertou a contratação do zagueiro Ricardo Bordon, que estava no Cruzeiro. O jogador de 17 anos estava no clube mineiro desde 2022. Lille tentou a contratação do atacante Nathan Fernandes do Grêmio. Os valores sinalizados pelo clube francês não agradaram a direção, que recusou a investida. América Mineiro acertou a contratação do goleiro João Pedro, que pertence ao Vasco. O jogador de 19 anos chega ao Coelho por empréstimo. A atleta tem contrato com o clube carioca até março de 2027 e multa rescisória de 40 milhões de euros. Sport oficializou a contratação do treinador português Pepa, ex-Cruzeiro. Botafogo anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo Alex Telles. O jogador de 31 anos chega a clube carioca em definitivo, com contrato válido até o final de 2026. O Nacional anunciou a contratação do lateral direito Brian. Em caso de metas atingidas, o clube gaúcho terá que comprar mais 25% dos direitos do jogador. Cruzeiro tem conversas em andamento para contratar o técnico Renato Gaúcho do Grêmio. O clube mineiro tem um grande projeto para contar com o treinador para 2025. Atlético Paranaense tentou a contratação de César Araújo, volante do Orlando City. Furacão propôs pagar 2,5 milhões de dólares americanos pelo uruguaio de 23 anos, mas o clube da MLS recusou a oferta. Santos oficializou o retorno do zagueiro Luan Pérez, que rescindiu com o Fenerbahçe. O jogador de 30 anos assinou contrato válido até dezembro de 2027. Time escocês acertou a contratação do goleiro Marcelo Pitaluga, que pertence ao Liverpool. O jogador de 21 anos chega ao clube da segunda divisão escocesa por empréstimo. O atleta foi revelado pelo Fluminense. Atlético Paranaense oficializou a contratação do zagueiro Marcos Victor, que pertence ao Bahia. O jogador de 22 anos chega ao Furacão por empréstimo até o meio de 2025. O centroavante Léo Ceará, do Cerezo Osaka, foi oferecido ao Bahia. No entanto, o clube optou por não contratar o atacante de 29 anos. São Paulo também anunciou a contratação do volante Santiago Longo, que pertence ao Belgrano. O argentino chega por empréstimo até agosto de 2025, com opção de compra. Santos oficializou a contratação do atacante Ignacio La Quintana, que pertence ao Bragantino. O uruguaio de 25 anos chega ao Peixe por empréstimo até o final de dezembro de 2024. Fluminense oficializou a contratação do lateral esquerdo Gabriel Fuentes. O clube carioca pagou 1,2 milhões de dólares americanos, 6,8 milhões de reais pelo colombiano de 27 anos. Botafogo acertou a compra definitiva do atacante Alexandre Jesus, que pertencia ao Fluminense. O jogador de 22 anos assinará um novo contrato com o clube paulista até agosto de 2027. Time saudita anunciou a contratação do atacante João Costa. O clube saudita desembolsou cerca de 9 milhões de euros, 56 milhões de reais pelo jogador de 19 anos. O atleta foi revelado pelo Corinthians, que receberá 1,8 milhões de euros, aproximadamente 11 milhões de reais. Santa Clara de Portugal acertou a contratação do lateral esquerdo Matheus Julião do Vasco. O jogador de 21 anos tinha contrato até fevereiro de 2025, mas antecipou sua saída do clube carioca. Corinthians anunciou a contratação do atacante Eric Marcos, que pertence ao Vasco. O acordo por empréstimo prevê opção de compra com valor fixado. O jogador de 20 anos tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2027. Bragantino anunciou a contratação do meio-campista João Neto, ex-Famalicão de Portugal. O jogador de 21 anos chega ao clube de forma definitiva,
com contrato até agosto de 2028. Estrela Amadora oficializou a contratação do volante Igor Jesus. O clube português pagou cerca de 2 milhões de euros, 12,5 milhões de reais pelo jogador de 21 anos. Botafogo acertou a contratação do lateral esquerdo Alex Telles, que estava livre no mercado. O jogador de 31 anos assinará contrato válido até o final de 2026. São Paulo anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo Jamal. O jogador da Irlanda do Norte chega ao clube paulista por empréstimo até junho de 2025, com opção de compra ao final do contrato. Time saudita oficializa a contratação do zagueiro Robert Renan. O jogador de 20 anos chega ao clube saudita de forma definitiva. Os valores da transferência não foram divulgados. Atlético Goianiense anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Felipe Sampaio. Do Botafogo, o jogador de 29 anos chega ao Dragão por empréstimo para a sequência do Campeonato Brasileiro. O clube saudita acertou a contratação do atacante Wenderson Galeno. Do Porto, o clube saudita pagará 50 milhões de euros, 311 milhões de reais, pelo jogador de 26 anos. Famalicão de Portugal anunciou a contratação do zagueiro Léo Realpe, que pertence ao Bragantino. O equatoriano de 23 anos chega ao clube por empréstimo até o final da temporada. Feirense de Portugal acertou a contratação do centroavante Kevin Quejada, que pertencia ao Grêmio. O colombiano de 21 anos chegará ao clube em definitivo. Com contrato válido por 3 temporadas, a equipe gaúcha manterá percentual de futura venda. Corinthians negocia as contratações do lateral esquerdo Fabrício Angeleri, do Getafe e do centroavante Carlos Gonzalez, do Tijuana do México. A ideia do clube paulista é ter os jogadores por empréstimo. Bragantino anunciou a contratação do zagueiro Sérgio Palácios. O clube paulista desembolsou 3,5 milhões de dólares americanos por 70% dos direitos econômicos do jogador de 19 anos, que assinou contrato até agosto de 2029. Olympiacos acertou a contratação do atacante William. O jogador de 36 anos já viajou à Grécia para realizar os exames médicos e a assinatura de contrato. Al Nassr está tentando a contratação do atacante Ângelo, do Chelsea. O clube saudita fez proposta de 30 milhões de euros, mas a equipe inglesa quer cerca de 40 milhões de euros pelo jogador de 19 anos. Ceará tenta o retorno do meia-atacante Vina. O jogador de 33 anos busca rescindir seu contrato com o clube da Arábia Saudita. Flamengo tenta a contratação de David do Chelsea. O clube carioca corre contra o tempo e busca o empréstimo do jogador de 19 anos. Liverpool, Arsenal e Barcelona também monitoram a situação do zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras. A multa rescisória do jogador de 18 anos é de 100 milhões de euros, 625 milhões de reais. Sydney FC, da Austrália, anunciou oficialmente a contratação do atacante Douglas Costa, que estava livre no mercado após rescindir com o Fluminense. O jogador de 33 anos assinou contrato de 2 temporadas com o clube da Oceania. Sport encaminhou a contratação do atacante Jonathan Cafu, que está no Cuiabá. O jogador de 33 anos chegará para a sequência da Série B. Botafogo está negociando a contratação do volante Lucas Camilo do Grêmio. O jogador de 18 anos tem contrato até maio de 2025. Com multa rescisória estipulada em 5,6 milhões de reais nacional e 187 milhões de reais internacional. Al Hilal acertou a contratação do centroavante Marcos Leonardo do Benfica. O clube saudita pagará cerca de 40 milhões de euros, 249 milhões de reais, pelo jogador de 21 anos. São Paulo encaminhou a contratação do lateral esquerdo Jamal. O jogador da Irlanda do Norte chegará ao clube paulista por empréstimo. Vitória anunciou oficialmente a contratação do atacante Gustavo Silva, que estava livre no mercado, após rescindir com o Corinthians. O jogador de 26 anos assinou contrato até dezembro de 2026. Emirates de Dubai fez proposta pela contratação do centroavante Luca do Internacional. O jogador de 20 anos tem contrato até janeiro de 2025 e também desperta interesse de um clube do Marrocos. Atlético Paranaense acertou a contratação do zagueiro Marcos Victor, que pertence ao Bahia. O jogador de 22 anos chegará ao Furacão por empréstimo até metade de 2025. Ludogorets acertou a contratação do atacante Eric Marcos, que estava fora dos planos do Vasco. O negócio será por empréstimo com opção de compra por 1,8 milhões de dólares americanos, 11 milhões de reais. Vasco está próximo de fechar a contratação do zagueiro Luan Pérez, que negocia rescisão com o Fenerbahçe. A expectativa de que o defensor desembarque no Rio de Janeiro nesta semana. Goiás acertou a contratação do atacante João Vasquez. O jogador de 29 anos chegará ao clube por empréstimo. Estrela Amadora de Portugal fez proposta pela contratação do zagueiro Rômulo, do Atlético Mineiro. A oferta foi de empréstimo com opção de compra, mas o clube mineiro rejeitou. Botafogo anunciou oficialmente a contratação do lateral direito Vitinho. Porto fez proposta de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais pela contratação do lateral direito João Moreira do São Paulo. No entanto, a oferta do clube português foi recusada. A equipe paulista tentou envolver o lateral esquerdo Wendel na negociação. São Paulo tem negociações avançadas com o volante Santiago Longo, do Belgrano. O clube paulista encaminhou a contratação do argentino de 26 anos,
restando somente alguns detalhes a serem resolvidos. Itabirito acertou a contratação do centroavante Jô, que estava livre no mercado, após rescindir com o Amazonas. O jogador de 37 anos disputará o Campeonato Mineiro e a Série D em 2025. Benfica fez proposta pela contratação de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. O técnico não é a única opção do clube português, mas é uma das prioridades. Sport acertou a contratação do técnico Pepa. O treinador português tem passagem pelo Cruzeiro e chega para a sequência da Série B. Göztepe da Turquia oficializou a contratação do meia-atacante Victor Hugo, que pertence ao Flamengo. O jogador de 20 anos chega ao clube por empréstimo com opção de compra de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do atleta. Hellas Verona fez proposta pela contratação do centroavante Giovani, do Corinthians. O clube italiano deve avançar nas próximas horas para fechar a negociação em definitivo. Cruzeiro está muito próximo de acertar a contratação do centroavante Dario Benedetto, que está livre no mercado. O Wolverhampton oficializou a contratação do volante André. O clube inglês pagou cerca de 22 milhões de euros, mais 3 milhões de euros, 154 milhões de reais, em metas pelo jogador de 23 anos. Sport oficializou a contratação do volante Julian Fernandes. O argentino de 29 anos chega ao Leão por empréstimo até o final da temporada. Rio Ave de Portugal fez proposta de empréstimo pelo centroavante Felipe Lima, do Flamengo. No entanto, a oferta foi recusada pelo clube carioca. Santos fechou a contratação do atacante Ignacio La Quintana, que pertence ao Bragantino. O uruguaio de 25 anos chegará ao Peixe por empréstimo até o final da temporada.